Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero aprender um pouco mais com você. Vamos estudar? Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao versículo 30. Diz assim o texto: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Que Deus abençoe a leitura da Tua Palavra, na nossa mente e no nosso coração. Eu quero pensar com você no tema culpado ou inocente. Isso mesmo. Eu quero pensar com você sobre a justificação. Quando Lutero teve um encontro com Deus através de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, ele teve em sua mente a doutrina da justificação. Significa que não foi Lutero que criou. A doutrina, ela é bíblica e ela é encontrada em diversos textos, como por exemplo, esse que acabamos de ler. Olhando então para a semântica, nós vemos no hebraico a palavra tesad, que significa tornar reto. E encontramos também uma palavra no grego que significa absorver, declarar inocente. Isso mesmo, uma palavra no grego que é traduzida como justificação. Sendo assim, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, é ser absolvido. Esse texto que nós lemos é um texto que eu gosto muito. Interessante notarmos que fala da presciência de Deus, que antes de todas as coisas Deus já sabia quem ia aceitar Jesus, e esses que ele conhecia pela sua presciência, que de antemão conheceu, estes ele predestinou, e alguns foram predestinados para a salvação porque aceitaria Jesus Cristo. E quem ele predestinou, chamou, e os que ele chamou, ele justificou, e os que ele justificou, ele glorificou. Mas, em primeiro lugar, precisamos responder: o que é justificação? É o ato de tornar justo. Interessante que não há nada que o homem possa fazer que possa torná-lo justo. Isso foi obra totalmente de Deus. Lutero entrou numa crise porque naquela época acreditava-se que as obras da igreja que seriam responsáveis pela salvação. E vemos que a salvação é por Cristo. Mas precisamos também pensar sobre a teologia, porque a teologia explica muito sobre isso. Encontramos na teologia que Deus é justo. E se Deus é justo, Ele não permite o pecado. Essa dívida do pecado deveria ser paga. Lembrando que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele morreu, mas Jesus não tinha pecado. Então ele morreu no nosso lugar. Deus nos justifica não pelos nossos méritos. Ele nos justifica pelo próprio mérito dele. Pelo mérito de Jesus na cruz, nos redimindo do pecado. Sendo assim, Deus perdoa os pecados daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, daqueles que aceitam a dívida paga por Jesus, o Cristo. Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo.
Em terceiro lugar, é necessário falarmos que há um juiz, um tribunal e um réu. O juiz é o nosso Deus. O tribunal é o local onde seremos julgados e seremos absolvidos somente se aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E o réu? O réu somos nós, aqueles que estão lá para responder pelos seus pecados. Em quarto lugar, quais são os efeitos da justificação? Em primeiro lugar, é livrar-nos da condenação. A justificação é o ato de Deus substituir a nossa condenação na ação de Jesus na cruz. Em segundo lugar, é dar-nos a paz. Nós sentimos uma paz imensa quando sabemos que fomos perdoados por Deus. Em terceiro, é o desejo da santificação. Aqueles que foram salvos por Cristo não pecam abundantemente porque os seus pecados foram perdoados por Cristo. Não, eles sentem um desejo de fugir do pecado. Ele sente o desejo de se separar para Deus. O Espírito Santo que está em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, trabalha para que venhamos nos separar, nos afastar do pecado. Para concluirmos, eu quero pensar e agir. Em primeiro lugar está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, como vemos em João 3,30. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. Em segundo, Deus justifica, absolve quem crer. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João 6, 28 e 29. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Em terceiro, quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado, não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente. Que você tenha paz no teu coração, porque você foi justificado por Cristo. Ele pagou a sua dívida. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo, não perca essa oportunidade. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele pagou a sua dívida na cruz. Um forte abraço.